Muita gente que segue aqui eu e o Partiu Intercâmbio deve ter se perguntado, né? O que levou a Bruna a resolver, do nada, largar a vida em Londres, sair do trabalho, sair do apartamento, para ir fazer um MBA nos Estados Unidos? Pois então, esse é o vídeo que vai contar tudo que vocês me perguntaram sobre isso. Eu estou aqui com todas as perguntas que vocês me mandaram numa caixinha que eu abri lá no Instagram do Partiu Intercâmbio e nós vamos responder tudo nesse vídeo de hoje, aqui. Eu sou a Bruna Passos Amaral e esse é o canal do Partiu Intercâmbio. Se você não me conhece, aqui eu tô falando sempre sobre bolsas de estudos, estudar no exterior. De vez em quando eu bato uns papos doidos aqui com vocês. E desde agosto de 2022, eu tô em Massachusetts, nos Estados Unidos, fazendo um MBA com bolsa integral na University of Massachusetts Amherst, na Eisenberg School of Business. E eu resolvi fazer esse vídeo agora, assim, um tempo depois, porque como tinha muitas perguntas, assim, o que eu tava gostando, o que eu tava sentindo, e no início tudo é uma grande festa, tudo é um grande oba-oba. E aí eu pensei assim, acho que talvez seja melhor deixar pra responder isso um pouco mais pra frente, quando eu tiver uma claridade maior sobre tudo que está acontecendo, né, porque a gente tá olhando pra trás. Então vamos lá, perguntas da caixinha enviadas por vocês. A primeira pergunta que deixa, eu acho que muitas pessoas chocadas. Por que eu resolvi fazer um MBA nos Estados Unidos e não na Europa? Eu optei por fazer um MBA nos Estados Unidos, primeiramente porque o curso que eu escolhi acho que faz muito sentido para mim, para os meus objetivos, para o que eu queria, e porque, em geral, eu acredito que quando a gente está falando de MBA, os Estados Unidos ainda é o lugar com os melhores cursos da área de negócios, de business e tudo mais. E também porque eu achei que poderia ser bem interessante eu ter essa experiência de estudar por um tempo maior nos Estados Unidos mesmo. E porque também eu pensei assim, por que não? É um curso bom, com bolsa completa, que parece numa universidade muito legal, né? Na época eu não conhecia a universidade. E aí eu disse, vou me candidatar, vou ver no que dá. O que eu tenho a perder, né? Não tenho nada a perder. E foi uma ótima decisão, porque o curso é muito bom, tô gostando muito do curso, gostando muito da experiência. Então, assim, não, pra mim o lugar em si não era a grande coisa de definir o que eu ia fazer ou não, mas sim o tipo de experiência que eu tava procurando e o tipo de curso que eu queria fazer mesmo. Uma outra pergunta que apareceu aqui é: quanto tempo vai durar o meu MBA e se ele tem um enfoque específico? Então, cursos de MBA depende da universidade, depende também das pessoas que estão fazendo o curso, podem ter durações variadas. O meu curso ele pode ir de 1 a 2 anos, né? Então, assim, o primeiro ano é toda a parte básica do curso e a partir do segundo ano eu posso ou fazer matérias eletivas, né, para eu ter um foco específico, que no meu curso eu posso ter foco em empreendedorismo, finanças, data analytics, marketing analytics, ou gestão em saúde. Isso sem contar, né, os programas duais, que você sai com 2 diplomas, né? Quando você faz um dual, você tem que fazer 2 anos. Quando você não vai fazer um dual, aí você pode fazer ou em 1 ano, ou em 1 ano e meio, ou em 2 anos, dependendo aí do tipo de skills que você quiser ter. E eu ainda não sei exatamente se eu vou fazer em 1 ano, 1 ano e meio ou 2. A ideia é eu fazer os 2 anos, mas tudo vai depender do que vai acontecer e de como as coisas vão se desenrolar. Uma pergunta que eu achei bem engraçada, que apareceu aqui na caixinha, foi a seguinte: os americanos são legais? Então, assim, eu não posso falar por todas as pessoas do país Estados Unidos, que é um país muito grande, assim como o Brasil, muito diverso, com muita gente de todo tipo, todas as visões políticas do universo, né? Mas eu tô em Massachusetts, né, em Amherst, não consegui nem falar direito. Eu tô em Massachusetts, na cidade de Amherst, que é uma cidade universitária, né, onde tem muita gente jovem, né, e é um lugar conhecidamente bem liberal.
todo mundo que eu conheci até agora, eu gostei muito. Eu não tive nenhuma experiência ruim. A minha experiência tem sido muito boa, tenho gostado muito. Os professores também na universidade são muito abertos, muito disponíveis, muito do tipo, ai, você tá precisando de ajuda? Então vamos marcar um Zoom, aparece na minha office hours, vamos tirar essas dúvidas, como eu posso te ajudar a entender isso melhor? O que eu acho que faz da experiência uma coisa muito diferente, assim, né? Então a minha experiência com as pessoas aqui e com a universidade também tem sido muito, muito, muito boa. Essa pergunta aqui é muito boa. Como anda a saúde mental com a mudança de país, saída do emprego e início do curso? Nossa, lá em agosto, quando eu recém tinha chegado, eu tava tipo a 1000, assim, a 1000 quilômetros por hora. Tava enlouquecida porque era muita coisa acontecendo, assim, entregar apartamento, eu sair do trabalho que eu tinha lá, se reacostumar com essa vida de estudante. É o clássico, assim, sabe, quando a gente estuda fora, que tu começa, tudo é lindo, tudo muito maravilhoso, tudo incrível, apaixonado por tudo, e aí em algum momento bate, assim, aquele desespero do tipo, meu, o que eu fiz com a minha vida? Pra que eu fui fazer isso, né? E eu tive um desses momentos, assim, e tudo isso é normal, assim, da gente se sentir um pouco assim. E aí o que eu fiz foi, tipo, né, dar aquela parada, do tipo, primeiro, eu não estou competindo com ninguém. Segundo, o que eu preciso pra eu conseguir me habituar com as coisas e ter que entender certos limites, né, certas coisas que estão diferentes na minha vida agora, aprender a lidar com as coisas diferentes da nova realidade e que isso não é um problema, e aprender a pedir ajuda, né, que eu acho que a gente esquece às vezes um pouco disso, e aí a gente fica com os problemas na cabeça, assim, fica tudo cozinhando na sua cabeça, assim, tipo, borbulhando, como se fosse uma grande panela de pressão. E aí quando você conversa com as outras pessoas, às vezes, pra falar das coisas, eles dizem, mas por que tu não me avisou? Podia ter ido contigo, era só ter falado comigo. Ah, não, mas tá tudo bem, eu também tô tendo problemas com essa aula, vamos sentar, vamos estudar junto, sabe? Então acho que é importante isso, assim. E usar recursos também, né? É importante. Eu estou usando todos os recursos, né? Eu já fui lá atrás da universidade, onde tem lá os serviços de counseling, serviço psicológico de graça, porque é uma grande mudança, né? Então é bem importante você, sabe, seguir com coisas que você esteja fazendo, tipo, sei lá, terapia, qualquer coisa, pra te ajudar a fazer sentido daquelas coisas e não sofrer desnecessariamente. Enquanto isso, eu vou lembrar vocês de uma coisa bem importante. Se vocês querem ver mais vídeos desse tipo, ou se vocês têm dúvidas sobre qualquer outra coisa que eu não estou respondendo nesse vídeo, sei lá, se vocês querem que eu conte o que são todas as aulas que eu tive no primeiro semestre, quais as que eu mais gostei e tudo mais, comentem aí embaixo, falem comigo, que aí eu produzo mais vídeos assim, né? E não esqueçam também de assinar aqui o canal, deixar o like de vocês, porque todas as notificações aqui do Partiu Intercâmbio são sempre muito legais, muito bacanas. São conteúdos feitos com muito amor e carinho e que vocês não vão se arrepender de assistir, porque traz sempre algo bacana pra vocês, né? Sobre esse universo de estudar fora, bolsa de estudos, morar no exterior, curiosidades sobre intercâmbios. Então assina o canal, aperta o sininho, que vocês não vão se arrepender. Tem uma pergunta bem legal aqui que diz o seguinte: como que foi o primeiro dia de integração? Dá pra conhecer gente nova mesmo ou só documentação? O meu curso, né, foi bem específico, assim. A gente teve 3 dias especiais antes das aulas começarem, só para todo mundo se conhecer, né? Eles chamaram de um bootcamp, em que a gente falou sobre currículo, cover letter, várias outras coisas. Teve várias pessoas que foram lá falar, a gente fez até o workshop de improv, que é meio que para ajudar assim, as pessoas a perderem um pouco assim do medo. Os meus colegas são pessoas maravilhosas, eu tenho colegas que vão de idades dos 21 aos 45, gente de todas as áreas do conhecimento, tem médico,
tem atriz no meu curso, tem uma escultora, tem eu que sou do jornalismo, tem pessoal da educação física, tem enfermeiro, tem gente da administração, tem gente de muitas áreas diferentes, assim. E a gente teve esses 3 dias específicos em que a gente passava lá o dia inteiro e tinha vários eventos. A gente foi pra Boston também, pra gente poder se conhecer e poder já ir, né, meio que entendendo quem vão ser ali as pessoas com quem a gente vai passar os próximos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, nesse curso específico teve isso, assim, muito pensado para que as pessoas se conhecessem, né? Foi bem intenso, né? Acho que principalmente depois saindo da pandemia, em que eu passei, sei lá, 2 anos trabalhando de casa, 2 anos sem muita interação com pessoas, eu passei 3 dias interagindo com, sei lá, 50 pessoas o dia inteiro, das 8 da manhã às 10 da noite, e falando e fazendo pergunta, e todo mundo muito interessado, e todo mundo muito legal, assim, mas eu saí bem exausta depois desses primeiros 3 dias, porque foi muita coisa, muito estímulo, assim, mas foi muito legal e foi uma ótima maneira de começar, assim, e me ajudou bastante a entender, assim, quem iam ser as pessoas com quem eu ia me dar melhor e tudo mais. E hoje, no final do semestre, né, tem várias outras pessoas com quem eu não falei tanto no início do curso, que hoje são pessoas com quem eu me dou muito bem também, porque o programa em si também me deu essa oportunidade de trabalhar com gente diferente durante o semestre inteiro, né? Eles fazem esse esforço de botar as pessoas diferentes para trabalhar junto, pra gente poder ter essa experiência, que é bem legal. Uma pergunta importante aqui é: como foi a inscrição desse curso? Teve bolsa? Então, eu tô fazendo esse curso porque tem bolsa, né? Porque eu não ia fazer curso, eu não ia pagar uma fortuna para fazer um curso, porque eu não tinha esse dinheiro para pagar um curso. Mas, ao mesmo tempo, é assim, né? Eu já tava faz bastante tempo com essa ideia na cabeça de que eu queria fazer um segundo curso voltado para uma coisa mais prática e tudo mais. Então, eu já tava guardando uma grana fazia bastante tempo, porque eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, que eu queria sair do trabalho que eu tava lá em Londres para fazer algum curso, fosse lá, fosse aqui, fosse em qualquer outro lugar, né? E aí eu digo que esse curso, ele meio que me achou, assim, eu tinha vários cursos no radar, e aí o Pedro, que trabalha comigo, um dia me mandou esse curso dizendo assim: olha só, Bruna, esse MBA aqui tem bolsa, isso aqui é bolsa integral, raro encontrar isso. E aí eu fui olhar, e foi um processo quase de 2 anos, assim, até eu, de fato, candidatar. Participei de alguns eventos online do programa também, em que o diretor do programa e uma aluna falavam, né, de como era o programa e como as coisas funcionavam e tudo mais. E quanto mais eu ia lendo e ia entendendo o que era aquele programa e aquela universidade, mais animada eu ficava. E aí acontece que em 2021 eu acabei fazendo o TOEFL para um vídeo aqui do Partiu Intercâmbio, né, que é esse vídeo que está neste card aqui em cima, que é aquele vídeo que eu falo da minha experiência fazendo o TOEFL Home Edition. E aí eu tirei uma nota cara boa, e aí sei lá, começou a chegar setembro, outubro, eu fiquei assim: ai, vou usar essa nota para alguma coisa. Tanto que, assim, quando eu fiz o TOEFL, eu até mandei ele para algumas universidades, alguns cursos que eu tinha no meu radar, mas não para esse, assim. E aí eu resolvi que eu ia candidatar, candidatei, e o processo foi, assim, normal, como é o processo de candidatura de qualquer programa, né? Pediu toda aquela documentação, currículo, documentos traduzidos, carta de recomendação. No meu caso, eu mandei só cartas de recomendação de chefes, porque era um programa bem profissional mesmo. Levei um bom tempo trabalhando no meu personal statement, né? Foi mais de 2 meses, eu acho, entre uma versão e outra, indo e voltando, corrigindo, conversando com outras pessoas, né? E a minha bolsa cobre todo o valor do curso. Tem um valor mensal por mês que eu recebo, porque eu também trabalho lá para a universidade, né? Eu recebo uma fellowship, eu recebo uma fellowship em que eu trabalho no departamento de relações da universidade. Pessoas diferentes no meu curso estão fazendo fellowships completamente diferentes da minha, assim, tem muita oportunidade diferente dentro da universidade. E também
a minha bolsa inclui o seguro-saúde, que nos Estados Unidos é bem caro. Então é bem bom, assim, é bem importante. Mas eu também estava muito preparada financeiramente, porque já fazia muito tempo que eu vinha com essa ideia de que eu queria fazer um curso, de que eu queria fazer alguma coisa, ou que eu ia sair do trabalho que eu tava lá e ficar focando só nas outras coisas que eu quero fazer e tal. Então, teve muita preparação, assim, não foi de um dia para o outro que as coisas aconteceram, porque essa questão de estar preparado financeiramente é uma coisa que é muito importante para todo mundo. E inclusive, se você animou com tudo isso e você quer saber mais sobre o programa que eu tô fazendo e quem sabe se candidatar, tem link na descrição ali falando sobre as inscrições e tudo mais. Uma última pergunta bônus, rodada bônus. Bru, qual a coisa que tu sempre carrega contigo em todas as mudanças? Tem alguma? Eu diria que tem algumas. Eu sou bem desprendida, mas tem duas coisas que eu levo sempre comigo. Uma tem uma foto muito linda, maravilhosa, fofa, que eu pintei uma moldurinha, assim, que é uma foto minha e da minha avó. E é uma foto muito fofa, porque, tipo, tá eu olhando pra ela, a gente tá conversando, assim, e aquela foto vai pra todos os lugares junto comigo sempre. O Yoda de amigurumi que a minha mãe fez vai comigo pra todos os lugares. E não tá aqui comigo nos Estados Unidos, mas a gente mandou pra casa dos pais do Michael, porque não dá, eu não vou me desfazer disso nunca. É a minha panela de pressão maravilhosa que eu comprei na Alemanha, que vai comigo, mas em algum momento ela vem pra cá junto comigo, porque aquela panela é incrível, maravilhosa, não vivo sem ela. Meu Yoda! O meu Yoda. E a outra coisa que eu sempre trago comigo é o Michael, né, Michael? Eu te trago sempre junto comigo. Então tá, gente, respondi aqui várias das perguntas, ainda tem muita pergunta que não ficou respondida. Vocês mandaram muita pergunta legal. Se tiver qualquer coisa que vocês queiram saber sobre o curso, sobre a experiência, sobre estar aqui nos Estados Unidos, algum vídeo específico que vocês queiram, manda pra mim aqui embaixo nos comentários, que aí eu transformo num outro vídeo. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. O Yoda tá aqui junto comigo, vai comigo para todos os lugares. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!